Olá a todos! Na aula de hoje vamos dar início a uma sequência de explicações sobre configurações de redes. O nosso objetivo de hoje é apresentar para vocês um pouco de uma ferramenta chamada Cisco Packet Tracer. Vamos conhecer? Você pode clicar em aplicativos e procurar o Cisco Packet Tracer, iniciar. Você pode também chamar um terminal. Estou falando do Linux. Estou usando a versão Debian 8. Então, eu vou entrar aqui como superusuário e vou chamar o Cisco Packet Tracer. Qual a diferença básica? A diferença é que quando você chama o Cisco Packet Tracer direto aqui do seu usuário comum, algumas funções podem não dar certo. Então, para evitar esse tipo de confusão, prefiro entrar no terminal e chamar o Cisco Packet Tracer. Esta versão é a versão Linux, tá certo? Para instalar a versão Linux, normalmente você vai baixar o arquivo, que é um binário, e vai dar permissão de execução. E após você dar a permissão de execução, como é feito isso? Só para a gente simular aqui rapidinho. Permissão de execução é um chmod mais x e o nome do arquivo .bin, por exemplo. E após dar a permissão de execução, normalmente ponto barra e o nome do arquivo .bin, tá certo? Daí ele vai fazer a instalação. Isso, lembrando que é bom você usar superusuário, tá? Porque senão você não vai conseguir. O Debian ele tem essa proteção, tá? Algumas outras distribuições Linux também seguem a mesma linha. E vamos dar prosseguimento aqui então. Para começar, vamos explicar um pouco aqui, tá? Aqui você tem alguns computadores, dispositivos. Você tem normalmente N dispositivos. A gente usa mais os computadores, os PCs. Vamos fazer um exemplo básico aqui. Eu clico em cima e coloco aqui na área disponível. Eu posso escolher um outro dispositivo, vou escolher este, coloco aqui. Observe que nós temos aqui uma versão descrita como tablet, e nós temos também uma versão descrita como PC. Quando eu clico em cima, você tem algumas configurações. Você tem a interface de rede. Observe que no momento está estático. Você tem aqui as funções do computador, ou seja, você tem aqui, por exemplo, o prompt de comando, tá? Então, normalmente aqui os comandos são parecidos com o Windows XP, tá certo? Por exemplo, o ifconfig é do Linux, e aqui nós temos o ipconfig. Quando você faz ipconfig barra ALL, você tem as configurações aqui desta máquina, tá? Aqui para você navegar a internet, aqui outras configurações mais. Aqui você pode configurar o IP,
Tá? Aqui está estático, você pode marcar também como dinâmico desde que tenha um servidor DHCP. Vamos fazer um exemplo básico. Vamos deixar esse elemento para depois, a gente pode excluir aqui, tenho certeza. Vamos trabalhar com outro elemento que é o switch. Vamos pegar um switch genérico. Pronto, vamos colocar aqui. E vou colocar um outro computador, tá certo? Vamos pensar aqui em outro computador. Observe que o nome ele já muda, tá? PC1, PC0, tá? Você pode alterar o nome, você pode colocar um nome que você achar mais adequado, tá? Por enquanto eu vou deixar como tá. Aqui também a mesma coisa, você pode colocar um nome adequado. E aí vamos pensar no seguinte: de que forma eu posso fazer com que essas máquinas se comuniquem, tá? Antes disso, você precisa entender alguns conceitos. Vou explicar rapidamente para você. Vou acessar aqui rapidinho. Tá? E você vai entender alguns conceitos de redes. O que acontece? Para que duas máquinas possam se comunicar, elas precisam de um endereçamento. Então, através do protocolo TCP/IP, essa comunicação é possível. Então, você tem diversos níveis, né, no protocolo, e essa máquina também tem os mesmos níveis de protocolo. Então, normalmente, o que acontece? Vou abrir aqui rapidinho para você, né? Protocolo TCP/IP. Este é o funcional, tá? Existe o modelo conhecido como OSI. Vou mostrar aqui uma imagem para você. E aí você vai entender melhor. Então aqui nós temos um exemplar, tá? Então, no modelo OSI nós temos 7 camadas. São 7 as camadas. Observe. A primeira camada, a camada de mais baixo nível, é a camada física. A camada física. Depois nós temos a segunda camada, que é a camada de enlace. A próxima camada, a camada de rede, nós temos a camada de transporte, seção, nós temos a camada de apresentação e de aplicação. Para não ficar confuso para você, eu vou pegar uma versão em português e aqui você confere, tá? Então você tem a camada física, você tem a camada de enlace, camada de rede, transporte, você tem a camada de... Pronto, já apareceu aqui pra gente, seção, e temos a camada de apresentação, além da de aplicação. Então, no modelo OSI são 7 camadas, tá? Para você ter ideia do que para que serve cada uma, tá? Existe um artigo do projeto de redes, né, que ele fala sobre o modelo OSI. Então, vale a pena conferir, tá? Aqui o artigo do professor José Maurício Santos Pinheiro, e aqui ele traz um breve histórico sobre o modelo OSI, tá? Que é determinado aqui como um sistema de arquitetura aberto, tá certo? E você tem aqui
umas explicações muito bacanas sobre determinadas camadas. Você tem explicações sobre camada física, tá? Que é onde nós tratamos os dados que são codificados em zeros e uns, são os códigos binários. Nós, para transmitirmos estes dados, podemos usar diferentes extensões, tá? E você tem diferentes formas de comunicação. Pense aqui, por exemplo, no half duplex e o full duplex. O half duplex, você tem a comunicação, ora você envia, ora você recebe dados. E o full duplex, você não tem muito essa ordem, tanto faz se está mandando ou recebendo dados ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Isso é a explicação mais lógica, mais breve. Você pode tanto estar enviando os dados como recebendo os dados de forma simultânea, tá? O half duplex já é um ou o outro. O simplex, que aparece aqui no começo, quer dizer que é uma forma simples, singela de transmissão de dados. Não tem muita saída e volta, tá? Então, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso e também contestar qualquer dúvida que vocês tenham, ou se eu tenha falado alguma coisa que não condiz, vocês também podem contestar, né, e vir com argumentos. Então, nós temos as diferentes camadas de transporte. Você tem a camada de seção e entre as outras que a gente já comentou aqui no momento anterior, tá? O modelo TCP é o modelo implementado do modelo OSI, tá certo? É o que há atualmente. Então, observe que vou pegar aqui uma explicação. Pronto, essa daqui ficou bacana. Olha só. Então aqui ele faz uma comparação entre os dois modelos, onde você tem a camada física também no protocolo TCP/IP, tá? E a de enlace. Então elas meio que foram unidas aqui na camada física. A camada de rede permanece e a de transporte também. A de transporte, nós nos identificamos bastante com os protocolos UDP e o protocolo TCP. O UDP é não confiável, ou seja, você está emitindo um stream de vídeo, você está emitindo dados de vídeo, e não precisa ficar repetindo isso, ou uma transmissão ao vivo, por exemplo. No protocolo TCP, você tem que garantir a entrega. Imagine você enviando um arquivo e ele tem que chegar inteiro do outro lado. Então, para que seja confiável essa transmissão, utilizamos o protocolo TCP, tá? Que é o confiável. E aí você verifica que a de sessão, apresentação e aplicação ficou condensada aqui na camada de aplicação do modelo TCP. Tá certo? Vamos lá então, tá? Eu vou fazer uma explicação breve aqui sobre configuração de rede entre eles. Então você já sabe que para que essa máquina possa se comunicar com esta máquina, eles precisam estar na mesma rede. Vou explicar o que é a mesma rede na sequência, tá certo? A princípio, você tem que saber que a máquina 1 e a máquina 0, aqui máquina 0 e máquina 1, elas podem estar ligadas diretamente através de um cabo crossover, ou elas podem estar ligadas através de um cabo comum entre a máquina, o switch e a máquina, sendo que o switch normalmente tem N portas, como você pode ver aí. N, claro, um número limitado. Então, há switches de 8 portas, há switches de 16 portas, entre outros, tá certo? Então, há diferenças aí entre switches. Tá? Pode ter switches que tem um pouco menos, 5 portas, pode sim, tá?
para terminar a aula de hoje, para que não fique muito extensa, você precisa saber que as máquinas só se comunicam quando estão na mesma rede. Então, através aqui de uma tabela, você vai poder visualizar quem está ou quem não está, né, dentro da mesma rede, tá? Eu vou resumir essa tabela para você, tá? Onde você tem o barra 24, por exemplo, que é o mais usado. Normalmente usamos 92.168.0.1, é um exemplo de IP. Máscara padrão barra 24, mas isso não quer dizer que você não possa manipular. Essa explicação eu darei na próxima aula, tá? E a princípio, o que você tem que saber, o basicão, é isto aqui, tá certo? Até a próxima aula, então.